Olá, prezado aluno! Olá, prezada aluna! Professor Rony Coser. É um prazer me reencontrar com você em mais uma das nossas videoaulas aqui do Instituto de Educação Cristã Crer e Ser. E nesta quarta videoaula de Ética Cristã, nós vamos falar sobre a relação da ética com a igreja. Na videoaula de número 3, nós falamos sobre a relação da ética com a família e agora chegamos numa outra correlação muito importante aí no campo da ética cristã, que é a relação da ética com a igreja. Na próxima videoaula nós vamos falar aí sobre questões éticas contemporâneas e agora nesta quarta videoaula a gente vai trabalhar a relação da ética com a igreja. Você já percebeu que na medida que nós estamos avançando as aulas, nós começamos a trazer aplicações práticas da ética em algumas instâncias da nossa vida, da nossa convivência, e fizemos isso lá atrás, na videoaula 3, falando da ética em relação à família, e agora vamos falar da ética em relação à igreja, que é uma outra esfera de vivência, de relacionamentos, de serviço. E claro, eu preciso dizer que aqui nesta disciplina ética cristã, do nosso curso básico de teologia, este assunto aparece como uma lição específica, né, como uma aula específica, mas é digamos assim, é uma área muito grande a ser explorada dentro da ética, do assunto ou da disciplina ética, porque quando a gente fala da relação da ética com a igreja, você tem vários desdobramentos dentro desta correlação. A gente pode falar da ética ministerial, a ética na pregação e outros assuntos relacionados à ética dentro do âmbito eclesial. Então é um assunto muito amplo e para muito mais tempo do que a videoaula que nós temos aqui. É claro que na videoaula eu tenho sempre a preocupação de introduzir o aluno no assunto, de modo que a partir daí ele possa ter o instrumental necessário, básico, para entender os principais conceitos, as principais definições e a que ferramentas recorrer também e conseguir sistematizar isso na cabeça também, ok? Então, muito bem, eu coloco para você aí na tela um texto do pastor e teólogo pentecostal Antônio Gilberto, onde ele diz que ética é a ciência que nos ensina sobre o que somos obrigados a fazer, o que somos permitidos fazer e o que somos proibidos de fazer. Em suma, é a ciência que trata dos nossos deveres para com Deus, para com o próximo e para conosco mesmos. Isso é muito interessante. Apliquemos esses princípios no campo espiritual, relacionado com o culto divino realizado no templo, ou seja, onde for, e teremos um culto cristão de qualidade. Eu acho muito interessante aqui a fala ou o texto do pastor Antônio Gilberto, porque ele mostra que a ética também ela tem implicações para nós próprios, porque diz respeito à nossa conduta. Há um estudioso que já definiu a ética, inclusive eu coloco isso no livro Ética Cristã, usado, que faz parte aqui da matriz curricular do curso básico, onde eu vou citar, na verdade, esta fala, dizendo que a ética é, na verdade, a ciência da conduta ideal do indivíduo, né? Como se espera que o indivíduo se conduza em meio à sociedade. Nesta videoaula, como nós estamos correlacionando aí a questão da ética cristã com a igreja, eu começo no ponto 1 trazendo então aí uma definição objetiva, sumariada do que é a igreja, um pouquinho de eclesiologia aqui na nossa disciplina de ética cristã. E o primeiro item, ou a primeira característica, definição, fica melhor assim, a primeira definição que eu apresento aí, numa frase só do que é a igreja, é que a igreja é o corpo místico de Cristo. Então nós vivemos numa sociedade tão institucionalizada e num modelo de igreja tão institucionalizado, eu até diria excessivamente institucionalizado, que a gente perde de vista essa grande verdade bíblica, evangelical, de que a igreja é o corpo místico de Cristo, no sentido de que a igreja está acima das instituições. A gente fala na disciplina de eclesiologia que a igreja ela é também universal. O texto bíblico nos fala, lá no Novo Testamento, a Assembleia Universal dos Santos. Paulo fala em Efésios capítulo 1 dos santos e fiéis que estão em Éfeso. Então perceba, a igreja na sua dimensão mística, tá? Isso aqui não tem nada a ver com esoterismo, espiritismo, nada disso. Nós estamos falando do aspecto espiritual da igreja, não visível da igreja, até porque, como bem escreveu Wayne Grudem em sua Teologia Sistemática, ele vai dizer que só Deus, na verdade, tem condições de saber quem realmente faz parte, de fato, desse corpo místico
de Cristo, que é a igreja. Mas numa outra mão, vamos dizer assim, a igreja também é um corpo local de irmãos. Então nós percebemos até mesmo alguns teólogos que na academia estão e que eles, em algum momento da sua jornada, se desvincularam da igreja e insistem muitas vezes que a igreja não é aquela realidade local que nós conhecemos ali. Penso eu que, teologicamente falando, isso é um erro muito grave, porque se a igreja não pode ser reduzida a um corpo local de irmãos, de cristãos que se reúnem para servir, para cultuar, enfim, ela também não prescinde disso. Historicamente, a igreja sempre contou com grupos locais de cristãos que se reuniam regularmente para orarem juntos, para cultuarem juntos, para adorarem ao Senhor juntos, para se instruírem mutuamente. Então isso é parte da história da igreja, que começa inclusive no Novo Testamento. A igreja é um só corpo com muitos membros. Texto clássico, fantástico esse texto de 1 Coríntios capítulo 12, e eu costumo pensar na igreja como uma diversidade coexistindo numa unidade. Então você tem uma variedade de... O texto de Apocalipse, né? O texto fala de pessoas vindas de todas as tribos, povos, nações e línguas. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer que em Cristo todas as barreiras caíram. Né? Não há escravo nem livre, não há senhor nem servo, homem ou mulher. Então essa fala de Paulo no cenário sociocultural em que ele está escrevendo é uma palavra revolucionária. Porque ele está tentando mostrar justamente isso, que o Evangelho ele rompe essas barreiras étnicas, religiosas, sociais e nos une em Cristo. Olha que coisa maravilhosa, né? É um assunto fantástico para o sermão da noite, inclusive. Então você percebe que o Evangelho é isso, é um só corpo com muitos membros. O Evangelho aponta para essa realidade da igreja. Uma outra verdade é que a igreja é uma necessidade a todos. Não dá para pensar, como bem falou Wesley, o cristianismo, a igreja é uma sociedade, não dá para pensar o cristão sendo cristão sozinho. Né? Então a igreja é uma necessidade para todos, necessidade de adoração, necessidade de comunhão, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, necessidade de ser instruído biblicamente, né? E outras necessidades que eu poderia aqui elencar. A igreja também é uma luz para a sociedade sem Deus. Filipenses 2, 13 e 14, olha... vocês devem se comportar de modo irrepreensível como luzeiros numa sociedade perversa, corrompida. É um texto fantástico de Paulo que aponta justamente para essa característica da igreja. A igreja ela é constituída de salvos com uma tríplice missão. Essa é uma definição para mim que eu me deparei com ela a primeira vez na minha primeira formação teológica pela EETAD, a tradicional EETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Eu me lembro que estudando lá, eu me deparei com um dos livros do curso onde você tem justamente essa definição da igreja. Né? A igreja como tendo uma tríplice missão. Ou podemos pensar numa missão tripartida. Então a igreja ela tem uma missão, primeiro, para com Deus, ela tem uma missão para com o mundo e ela tem uma missão para consigo mesma. Então ela tem uma missão para com Deus no sentido de cultuá-lo, de adorá-lo, de servi-lo, de amá-lo. Ela tem uma missão para com o mundo no sentido de amar o mundo, de servir ao mundo, de evangelizar o mundo, na mesma medida em que não se contamina com ele. E numa terceira parte dessa missão, a igreja também tem uma missão para consigo mesma, que é no sentido de cuidar, alimentar os seus e instruir-se mutuamente, e isso é parte da vida da igreja e é fundamental. Eu ouço uma frase que está na boca de alguns pregadores, que para mim é uma grande bobagem, é dizer que a igreja é o único exército que deixa os seus feridos para trás. Essa linguagem militar tão comumente aplicada a verdades espirituais e eu diria também vivenciais, né, da igreja, essa linguagem militar ela tem os seus limites e nem sempre ela é pertinente. Então o papel da igreja não é deixar as pessoas para trás. A igreja não tem isso não deve ser visto como algo normal para a igreja, pelo contrário, o papel da igreja é cuidar das pessoas, é voltar, é resgatar, é ir ao encontro. O Evangelho é o Evangelho do bom pastor, que deixa as 99 e vai em busca da 100ª que se perdeu. Então a gente precisa refletir sobre isso, sobre esses chavões prontos, essas fórmulas prontas que existem nas nossas igrejas hoje.
No ponto 2, aí a gente começa agora a desdobrar o assunto, essa correlação desta videoaula, desta lição propriamente dita, que é a correlação entre ética e culto. Então, o culto ele é voltado à adoração a Deus e o zelo, e a ética alcança esse aspecto do culto. Então, a adoração a Deus e o zelo também precisam ser conduzidos de modo ético. Existem, como pentecostal, particularmente, se você não é pentecostal, nós aqui procuramos construir os nossos conteúdos de modo a valorizar e respeitar todas as tradições. Então, até por isso que eu tenho liberdade aqui de falar da minha tradição cristã. Eu sou pentecostal a vida toda, e eu vejo que tem muita coisa hoje que se apresenta como fervor pentecostal, que é um absurdo, que são coisas bizarras, e eu, como pentecostal, estranho essas coisas, porque pude conhecer uma forma de fervor pentecostal marcada, pela reverência, pelo santo temor, pelo respeito ao momento do culto, né? Então, nós inclusive éramos ensinados de que quanto mais reverente o culto fosse, mais propício ele se tornava para as manifestações carismáticas, para as manifestações pentecostais. Então isso é interessante para a gente pensar, porque é algo que tem se perdido hoje em dia. Outro ponto muito importante que eu coloco aí também é a questão da ética na plataforma, no recinto do templo, no serviço de som, na música, nos cantos. Também o serviço de som da igreja, a música, os cantos. Você vê que muitas vezes os músicos excedem no volume, o pregador está pregando, excede na tonalidade da voz, esquecem-se, muitos pregadores que têm essa mania de gritar, de dar aqueles gritos estridentes dentro da igreja, parece que eles se esquecem da finalidade do microfone, que por si só já é um amplificador da voz, né? Então, ou é uma ferramenta, né, que está conectada ali à amplificação da voz. Então não é necessário você gritar num instrumento que já amplifica a sua voz para as pessoas. Então essa questão da ética também, na utilização do som da igreja, na música, na pregação, enfim. Os diáconos da igreja também são agentes fundamentais do momento do culto e que contribuem muito para a ética também do culto, e devem eles próprios também ter uma conduta ética ilibada no ambiente da igreja, no momento congregacional ali, por assim dizer. Os diáconos da congregação, eles desempenham um papel muito importante no culto a Deus. Prezam pela ordem, são auxiliares diretos do pastor, ajudam o povo em sua acomodação no momento do culto, na medida em que vão chegando. Então o diácono ele tem um papel fundamental na vida da igreja. Infelizmente, no nosso país se criou essa ideia de que o diácono está na base de uma pirâmide que se criou, que não é bíblica, que não é neotestamentária. Isso passou longe da cabeça dos apóstolos, essa ideia de ministério como status, né? Então eu fui consagrado, por exemplo, na Assembleia de Deus, você é consagrado a cooperador ou, né, que seria uma espécie do auxiliar do diácono. Você tem o diácono, presbítero, evangelista, pastor presidente, que é pastor de uma igreja que tem congregações, né? E tem também o pastor convencional e o presidente da convenção geral. Então você se criou essa ideia de que o presbítero é maior do que o diácono, o evangelista é maior que o presbítero, o pastor, e essa bobagem que existe no nosso meio, quando na verdade a teologia ministerial neotestamentária está muito longe disso. Então são 1 Coríntios 12, que nós já citamos aqui, cada um atue conforme o dom que recebeu, conforme recebeu do Senhor, procure fazer com excelência naquele que foi vocacionado. Eu costumo brincar às vezes em sala de aula, mas é uma brincadeira com fundo de verdade, que há diáconos que são excelentes presbíteros, e há presbíteros que são excelentes diáconos. Tá? Então, há pastores que são excelentes evangelistas, e evangelistas que são excelentes pastores. Então, isso precisa ser levado muito a sério, e para que a gente possa entender o papel de todos nós no reino de Deus, e, claro, na ética em relação à Igreja do Senhor. Avançando um pouquinho mais, a gente traz algumas recomendações, dentre tantas, no texto do curso, você tem, no texto da disciplina que você tem disponível, você encontra várias dessas recomendações, que são aqui, inclusive, dadas pelo pastor Antônio Gilberto. Ele vai registrar o seguinte, que não é recomendável entrar no santuário enquanto a congregação estiver orando, coletivamente, ou lendo a palavra de Deus. Então você chegou, espera o momento da oração ou da leitura se encerrar, e em seguida você entra de maneira discreta, tome o seu assento. O ideal é que você não chegue atrasado, mas nem sempre isso é possível. Então, sendo assim, procure entrar de modo ético, respeitoso. Não adentrar o templo apressadamente, nem pisando com força. Tem pessoas que são muito performáticas, fazem barulho, chamam atenção. Se você chegou um pouco cedo, não espere o culto começar para entrar no templo. Essa aqui é um barato, porque
É muito comum a gente ver as pessoas ficarem ali no entorno do templo, conversando, mexendo no celular, trocando mensagens, e você já percebe nisso uma perca do real sentido, do propósito de se ir a um culto. Então o culto acaba perdendo o seu significado real de culto e passa a se tornar um mero encontro social. Nada contra os encontros sociais. Aliás, eu adoro encontros sociais, mas culto é culto. Culto precisa ser entendido como culto. E no item 4, uma recomendação interessante que é procurar sentar-se nos bancos ou assentos da frente. Por que isso? Porque o visitante que chega na congregação não fica à vontade de ir para a frente. Ele prefere sentar-se atrás. Eu, como visitante nas igrejas por onde vou, não fico à vontade de me sentar à frente, mesmo sendo crente há muitos anos. Então é ideal que os membros da igreja tenham essa consciência e deixem os bancos de trás para os visitantes. Outra dica muito importante, pode parecer contrassensual, que é não frequentar o banheiro de templo, mas perceba a construção frasal, não frequente, não frequente. O banheiro do templo é para ser usado de maneira, eu diria, em extremas necessidades. Né? Você talvez passou o dia inteiro fora, não pôde ir no banheiro da sua casa e você vai para o culto e aí você recorre ao banheiro do templo. Mas há pessoas que vão e voltam no banheiro a todo instante e aquele vai e vem. É perceptível que a pessoa, na verdade, não está com o coração ali no culto para adorar a Deus. No item 6, após sentar-se, cumprimente alegre e discretamente as pessoas. Nas minhas aulas de homilética, eu sempre chamo muita atenção para isso. É muito comum as pessoas chegarem atrasadas ao culto e sair falando com todo mundo, como se estivesse em casa, de boa, e pai, o culto está acontecendo, ele não está nem aí, ela não está nem aí. Então isso é falta de ética no momento do culto. Você precisa ter consciência de que você pegou um processo em andamento, e esse processo é solene, é cultico, é de adoração. Você está atrapalhando quem está cultuando e quem está conduzindo o culto. Né? Então isso precisa ser respeitado. Não fique a conversar com as pessoas durante o culto, sob pretexto algum. Talvez você precisa falar alguma coisa em algum momento, mas não conversando. Ensine suas crianças a se comportarem na casa de Deus. Isso aqui é algo importantíssimo. Eu me lembro, nos meus tempos de diácono, uma mãe chegou para mim assim muito irritada, para mim e para outro colega que estava à entrada do templo, à porta do templo, e eu acho que era mãe ou avó, não me lembro muito bem. Ela chegou de maneira muito rude, muito grosseira, e eu até hoje me arrependo de não ter dado a resposta que veio à minha mente. Ela merecia ter ouvido, ela chegou de maneira muito rude, falou: cadê os diáconos dessa igreja? Porque tinha uma criança que saiu andando, e ela nem nos deu tempo de pegar a criança, e ela: cadê os diáconos dessa igreja? E eu pensei comigo: cadê a mãe dessa criança? Né? Eu deveria ter falado isso para ela. Porque tem muita gente que vai para a igreja e tem essa ideia e acha que igreja é berçário, né? Que você vai deixar o seu filho. E a minha filha hoje tem 7 anos e nós nunca fizemos isso com ela durante o culto, desde novinha, sempre com a minha esposa, a gente sempre procurava contê-la. E a minha filha, graças a Deus, já cresceu, muito educada nesse sentido, com 7 aninhos. É uma graça, ela chega no culto e não dá trabalho, ela fica sentadinha. É uma questão de educação, isso parte dos pais. Né? É uma questão dos pais ensinarem os seus filhos como devem se comportar na casa de Deus. No item 9, é reprovável durante o culto também esse costume de mascar chiclete. Né? Tem ambientes não apenas culticos que você frequenta que isso não é permitido e soa realmente como ofensivo. Um outro ponto também dentro desse campo de estudos, dessa correlação de ética e igreja, é a ética e o obreiro. Né? O obreiro é um trabalhador, é alguém que serve a igreja local, que serve o reino de Deus, e aí ele precisa desenvolver hábitos na sua vida, como por exemplo o hábito da devoção, da sua relação pessoal com Deus por meio da oração, por meio do contato com as Escrituras, seja leitura, seja na leitura, seja no estudo mais demorado. A questão do obreiro e seu preparo bíblico teológico, para que ele seja um obreiro aprovado, seja um obreiro de excelência, um obreiro atualizado, um obreiro que não se conforma com aquilo que aprendeu há 20 anos atrás, no sentido de que ele esteja invalidando, não no sentido de que ele esteja invalidando esse conhecimento anterior, mas ele valoriza o conhecimento ulterior, ou seja, o que ele pode vir a aprender, e quando ele vai ministrar, ele tem conteúdo para falar. Olha, gente, um dos grandes desafios hoje para a igreja brasileira é esse empobrecimento da pregação evangélica. Você não tem conteúdo, você se depara com pregadores que, notadamente, isso é muito recorrente nas congregações, nas igrejas por onde eu tenho passado, amigos meus de diversos lugares do Brasil fazem a mesma reclamação. Você tem uma pobreza de conteúdo muito grande.
Então o obreiro ele precisa cuidar do seu preparo bíblico, teológico, ele precisa fazer bons cursos, participar de eventos, expandir os seus horizontes. Mas o obreiro também ele precisa ter esse cuidado justamente para melhorar a sua ética, para evitar determinados erros que, embora muito comuns em nosso meio, não são corretos, não devem ser, eu diria, preservados, né? Não sei se a palavra é essa, ou seja, eles devem ser evitados ao máximo. O erro de não orar na preparação dos seus sermões, o erro de chegar atrasado ao culto, o erro de subir à tribuna, aquilo que nós falamos anteriormente. No caso do obreiro é mais grave ainda, ele sai cumprimentando todo mundo. O erro de ser indiscreto ao púlpito, expondo pessoas, expondo instituições, expondo situações. Muitas vezes não fala nome, mas a descrição do evento faz as pessoas entenderem de quem se trata, isso gera constrangimento, pode gerar problemas inclusive. O erro de usar o microfone e o púlpito para desabafar, o obreiro está com problemas e ele vai ali durante o culto, que não é o momento para aquilo, e ele começa a fazer desabafos. O erro de usar o microfone e o púlpito para lançar indiretas. O erro de tornar público problemas internos da igreja ou da denominação a qual você pertence. O descuido com a aparência, isso aqui é algo importante. Eu não me esqueço de uma cena que eu vi há muito tempo atrás. E naquele momento eu senti vergonha de ser identificado como evangélico. Porque eu estava parado a um ponto de um ônibus, aguardando o ônibus passar, e eu, ali naquele ponto, observando o movimento no bairro, vi quando veio um irmão com a Bíblia na mão e aquelas camisas sociais, uma calça social. Uma das pernas da calça estava dobrada, de modo que a canela dele aparecia, a outra não. A camisa que era de botões, um lado para dentro, o outro para fora, e ele com a Bíblia na mão e aquela coisa. E eu, quando vi aquela cena, percebi que ele não tinha nenhum distúrbio realmente psicológico, nada, era uma questão de total descuido. Eu fiquei horrorizado com aquilo e falei, meu Deus, queira ou não, a sua imagem, a sua apresentação pessoal, ela comunica algo para as pessoas. Ela pode inclusive gerar bloqueios psicológicos, isso é um fato, é uma constatação. Então cuidado com a aparência por parte do obreiro é muito essencial, é algo importante. Talvez você, agora falando aos homens, você homem, porque tem mulheres obreiras também, tá gente? Eu estou falando aqui, mas é importante ter isso em mente. Mas você homem que me assiste, talvez como eu, você não tenha sido privilegiado com uma beleza, uma estética que seja atraente, mas quando você se cuida, penteia o cabelo, se você usa barba ou não, ter esse cuidado com os odores do corpo, enfim, essas questões que estão relacionadas realmente à conduta do obreiro, porque o obreiro é alguém que, via de regra, está atendendo pessoas na igreja, se relacionando, então ele precisa ter esse cuidado. Não é uma questão só de vaidade de per si. Né? A vaidade é importante, a nossa vaidade pessoal ela tem o seu valor, mas não se trata só disso, é uma questão de interação e relacionamento com as pessoas. Concluindo aí então, pessoal, procure pôr em prática os princípios aqui explicitados, pois isso sem dúvida contribuirá para que você seja um obreiro ou obreira aprovada. Espero que esta aula tenha sido muito útil a você, ok? Na videoaula de número 5 nós vamos trabalhar então aí questões éticas contemporâneas, um assunto polemicíssimo ou assuntos polemicíssimos, tá? Muito interessantes e que precisamos debater e discutir sobre eles, ok? Quando eu digo debater e discutir aqui não é no sentido de brigar, mas a gente precisa realmente refletir sobre esses assuntos, porque a igreja ela precisa se posicionar na sociedade e dar uma resposta a um mundo que questiona. Deus abençoe sua vida.